Bom dia, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá trabalhar um pouco, estudar um pouco. Nós estamos vendo em história, né, gente, o Brasil quando ele realmente começa a ser colonizado. Nós vimos que colonizar é habitar um lugar, é morar naquele lugar, é construir naquele lugar, né? Não é só igual se fazia antigamente, os portugueses fizeram no início. Vinha aqui, tirava tudo e levava. Não, né? Então, a gente tá vendo essa colonização. Então, página 8. Segue a leitura comigo. O que ocorre é que após a vinda dos portugueses, fomos transformados em território de Portugal, ou seja, colônia desse país. Por quê? É que Portugal e a Espanha consideravam-se superiores. Por se sentirem mais civilizados, achava que o mundo era somente deles e não levaram em conta os outros povos, como os índios, os negros e no nosso caso. Você conseguiria dizer quem se favorecia com todas as nossas riquezas? Quem que ganhava, gente, com toda essa riqueza? Portugal, é lógico, né? Portugal que ganhava e era o bom tudo. Vou pôr assim pra eu não ficar muito torta aqui. Aí assim fica melhor pra eu não ficar muito torta. Então, gente, agora pense. Com o Brasil pertencendo a Portugal, quem que ganhava com isso? Os portugueses, né? Eu acredito que quem eram os coitadinhos dos índios. Então, o objetivo de Portugal em tomar posse do Brasil era levar as nossas. Pensa e responde. Vamos trabalhar um pouco o contexto. Tente explicar melhor. O que você entendeu? A história do Brasil, logo após a chegada do europeu, está ligada a este conceito. O conceito do quê? De querer tudo para ele, de colonizar para levar tudo para ele. Esse conceito, né? Olha lá, volta lá na página 4 que vocês vão ver. Não é na página 4. É na... Não, mas pode deixar. Portugal e Espanha consideraram-se superiores. Mas de que maneira Portugal toma posse da nossa terra? Né? Ele chega aqui, simplesmente fica para ele e tá bom? Complicada essa história. Visando aumentar as suas riquezas, Portugal começa a colonizar, ou seja, povoar e administrar terras, impor a sua cultura aos habitantes primitivos, que aqui moravam. Lembra-se qual é o nome deles? Quem eram? Os índios, isso mesmo. De início, a colonização foi lenta, devagar, né? Pois a extração do pau-brasil, madeira que tinha aqui, recorda? Que tinha tecido para uma tinta para tecido, né? Não incentivava a fixação. Se eu precisava cortar madeira, eu cortava a madeira e ia embora. Não precisava morar no lugar. Até porque se eu morasse, ia acabar a madeira ali, e aí? O que ia acontecer? Né? Então, para cortar a madeira, não incentivava, não precisava morar no lugar. É que quando a madeira acabava em um local, eles partiam para outro e pronto. Página 9. Reflita, pense. Será que esse cultivo vai permitir a fixação do homem na terra? Não. Por quê? Corta aqui, vai embora para lá. Ah lá, ó. Preste atenção, agora já vai mudar. É lógico, após o corte da cana-de-açúcar, bastava esperar uma nova... Agora sim, acabou o pau-brasil, começa a cana-de-açúcar. A plantar a cana-de-açúcar. A gente já conversou sobre isso, né?
Acabou o pau-brasil, foi embora em tudo, o que eles fazem? Começa a plantar a cana-de-açúcar. Após o corte da cana-de-açúcar, bastava esperar uma nova safra, pois o seu crescimento era rápido, não havendo necessidade de mudar para outro lugar, mesmo porque a cana não era natural da terra, ela era cultivada. O pau-brasil era natural, nascia aqui, ele nascia sozinho. A cana-de-açúcar não, ela tinha que ser plantada, né? E plantava, tinha que esperar nascer de novo para... Cortava e nascia de novo. E plantava de novo. E planta, colhe, planta, colhe. Então, você tem que morar num lugar. Fica mais fácil, né? Você não precisa mudar de lugar. Agora, não estou entendendo. Por que os portugueses não fizeram o cultivo da cana lá na Europa? Eles nem precisavam viajar tão longe. Ué, gente, já pensaram nisso? Por que eles não fizeram lá? Não seria muito mais fácil plantar a cana-de-açúcar lá na Europa? Não. Por quê? Na Europa, o clima mais frio não era bom para o cultivo da cana-de-açúcar. Ao contrário, no Nordeste, ao contrário do Nordeste do Brasil. Ali, além do clima quente, havia um solo muito bom e rico para o plantio o de massapê. Então, da cana-de-açúcar lá. Na Europa, gente, se sabe, neva, é muito frio, faz aquele frio horroroso. Então, não tinha como plantar lá. Aí eles chegam aqui, aquele lugar quente e tudo. Ué, Lu, como é que usava o açúcar, então, lá na Europa? O açúcar na Europa era muito valioso, constando até nos dotes das noivas. Uma noiva, quando ia casar, o noivo recebia como dote um fardo de açúcar, sei lá quanto de açúcar. Era tão raro que só os mais ricos podiam comprar. Geralmente nos boticários, naquelas lojas que hoje em dia a gente fala que é de produtos naturais. Gente, só os ricos podiam comprar o açúcar. Assim, será que você poderia apontar a razão dos portugueses resolveram plantar açúcar no Brasil? Para que será, hein, gente? Eles iam vender na Europa, ia ganhar dinheiro, será? Esse tipo de colonização ajudava o desenvolvimento do Brasil. Agora, a plantação ajudava? Nós já vimos que para cortar o pau-brasil não ajudou. E agora, ajuda a colonização? Por quê? Não vou dar nem dica. Eu quero que vocês pensem um pouco. A hora que a gente for fazer a correção mais tarde, a gente vê. Não vou dar nem dica. Eu quero que vocês... E eu vou perguntar resposta por resposta. Não pede ajuda. Não importa o certo ou errado. Importa se eu quero ver se vocês estão pensando. Tá? Vira a página. 10. É evidente, o domínio português sobre o Brasil significa o empobrecimento das nossas matas, a humilhação do homem primitivo. De um outro lado, ajudou o desenvolvimento industrial da Europa. Lógico, levou tudo daqui para lá. Que se abastecia das nossas matérias-primas, ou seja, dos produtos extraídos da nossa terra. Começou com o pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar, depois veio o ouro, veio o café e assim foi indo. Afinal, tudo valia a pena quando o lucro não era pequeno. Inclusive, sacrificar o povo, o índio, por exemplo. Né? Valia a pena, se era para ganhar dinheiro. Parece que o Brasil não mudou muito, né, gente?
Que a gente vê por aí os nossos políticos a mesma coisa, gastando nosso dinheiro. Questões para reflexão. Questões para reflexão. Preste atenção, vamos pensar para responder. O que significa colonizar? Vocês já pesquisaram, eu não quero que copie, eu quero que cada um coloque o seu. O que é colonizar? Eu brinquei, até falei da colônia japonesa, da colônia árabe. O que é colonizar? Escreve para mim. Quem colonizou o Brasil? Quem? No começo. Quem colonizou? Fácil, a gente está vendo agora. 3. O que os europeus tiraram da nossa terra logo após a invasão? Eles chegaram em 1500. O que eles levaram? A primeira coisa que eles levaram daqui. Em que Portugal transformou o Brasil depois de tomar a posse? O que nós viramos de Portugal? A gente está falando agora, né? Foi uma república? Foi uma colônia? Será que a gente se tornou colônia de Portugal? Muito bem. Página 11. Virou? Qual o interesse de Portugal em colonizar o Brasil? Para que Portugal queria colonizar o Brasil? Tinha algum interesse nisso? Tinha? Eu acho que sim, né? Se tinha. Escreve para mim aí, qual era esse interesse? 6. Por que de início a nossa colonização foi lenta, devagar? Precisava morar num lugar? Por que foi lenta? Porque para cortar, para extrair o pau, precisava morar? Não, né? Então, tá bom. 7. O que significa para você? Alguma coisa que não incentivava a fixação de residência. Essa eu não quero que ninguém responda. Nós vamos responder juntos. Não incentivava a fixação de residência. O que significa isso? Pensa só, não escreva. Só pensa. Depois nós vamos responder junto. 8. Como o açúcar era visto na Europa? Ele era visto assim, muito bem visto, valia muito dinheiro ou não? Era uma coisa simples, normal. Né? Por que o domínio português sobre o Brasil significa o empobrecimento das nossas matas e a humilhação do nosso índio? Por que, gente, que significa? O que Portugal faz que significa o empobrecimento da nossa terra? Será que ele leva embora todas as nossas riquezas? Será que ele humilha nossos índios? Pensa nisso. Pensa nisso. Vira a página. Tem só mais 2 questões que eu nem coloquei lá, mas eu quero que vocês façam. Por que a nossa exploração ajudou o desenvolvimento industrial da Europa? O que significa desenvolvimento industrial? O que significa desenvolvimento industrial? Desenvolvimento, que está desenvolvendo, que está criando. Desenvolvimento industrial, as indústrias. Será que as indústrias europeias, elas começaram a criar mais coisas, a fabricar mais coisas? Sim, né? Sim, elas começaram a pegar as nossas coisas, nosso pau-brasil, a nossa cana-de-açúcar, as nossas ouro e assim por diante, levava para lá, fabricava e vendia, né? Tente imaginar um pequeno bairro sem grande desenvolvimento, um pequeno bairro sem grande desenvolvimento industrial. Agora, transforme esse bairro em grande desenvolvimento industrial. Desenha nesse bairro várias indústrias, tá? Aí põe várias indústrias de todo tipo, de brinquedo, de móveis, de tudo, de carro. Eu quero um bairro muito industrializado, ok?
Pessoal, deixa eu dar uma dica. Sabe, para responder essas questões aqui, vocês deveriam voltar o vídeo e ir parando. Eu expliquei a primeira, responde. Aí eu explico a segunda, eu falo, vocês param o vídeo e responde. Porque aí vocês vão estar com a memória bem fresquinha, não vai precisar de ajuda, porque eu não quero ajuda, e vocês irão aprender muito mais, tá? Tá bom assim? Daqui a pouco a gente se encontra pra gente fazer essa revisão aí, tá? Beijo pra vocês!